Doutor José de Souza, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado por sua presença aqui em nosso programa. Eu gostaria de iniciar esse nosso encontro com uma pergunta que aflige aos epidemiologistas brasileiros. Nos países industrializados, europeus e Estados Unidos, as doenças infecciosas e parasitárias deram lugar às doenças crônico-degenerativas. No Brasil, que se industrializou tardiamente, as doenças crônico-degenerativas se somaram às infecciosas e parasitárias que nós tínhamos anteriormente. Isso criou um perfil epidemiológico, eu diria que singular. Do ponto de vista da cardiologia, nós estamos no mesmo nível dos países europeus e dos países da América do Norte? Ô César, primeiro é uma honra estar aqui com você discutindo esse assunto tão significativo. Existe uma verdade no que você diz, porém há um pequeno equívoco. As doenças cardiovasculares realmente são as que mais matam no mundo inteiro. A cada minuto morrem aproximadamente 100 pessoas por doença cardiovascular. Entretanto, o fato do mundo ocidental ter desenvolvido hábitos que levaram ao desenvolvimento dessa patologia, não só a uma camada social média alta que se traduz na expressão de ter doença cardiovascular. A camada mais pobre, a camada menor socialmente, elas também são vítimas da doença cardiovascular, tanto quanto a camada mais elevada. O que eu diria que o equívoco é achar ou pensar que as doenças cardiovasculares, principalmente a hipertensão e o infarto do miocárdio, ocorra principalmente na camada média alta, a camada pobre também. Isso devido aos seus hábitos de vida. Você pode ir em qualquer, sociedade que tem um nível econômico mais baixo, que você vai encontrar sempre um tijolinho fazendo um churrasco, fumando, um aumento do seu peso da cintura abdominal, de forma que as doenças cardiovasculares realmente merecem uma atenção muito grande pela sua autoprevalência. Nós diríamos que só a hipertensão, por exemplo, no Brasil, é a principal causa de morte, mais do que o infarto. Em torno de 30% a 35% das pessoas que morrem no Brasil morrem em consequência de uma hipertensão arterial. Obviamente, nós temos que ter uma visão de como orientar as pessoas para diminuir essa prevalência, que eu chamo isso um verdadeiro flagelo da humanidade, as mortes por doença cardiovascular. Por exemplo, nós temos que avaliar o paciente tem que entender que deve ser avaliado permanentemente, porque nós temos um problema seríssimo para ser resolvido. As doenças cardiovasculares, normalmente, elas não dão sintomas. E as pessoas, quando não sentem, não procuram médico. Eles, além de não dar sintoma, a grande maioria tem em sua apresentação uma forma aguda. Ele vem com a doença desenvolvendo, só que é assintomático. Em torno de 86% do infarto agudo do miocárdio nunca sentiram nada. O primeiro sintoma é o céu. Ou seja, que procuram o profissional muito mais pela complicação da doença do que pela doença previamente diagnosticada. Eu tenho dito sempre o seguinte: muitas vezes nos procuram para poder fazer uma avaliação e querem fazer um tratamento. E a gente, após fazer a avaliação do risco cardiovascular global, e a gente classifica em baixo risco, intermediário risco ou de alto risco, a gente monta uma estratégia de avaliação. E após essa estratégia de avaliação, a grande maioria se enquadra naquilo que eu sempre digo: você é a cura. Porque a cura está nele, não está no médico. Ele que tem que aprender que atividade física, perder peso, controlar a sua alimentação,
controlar a sua pressão depende muito mais dele do que do médico. A ideia e o questionamento é, o que fazer? É preciso entender, 50% da saúde depende do estilo de vida. Em torno de 20% depende do ambiente de vida e de trabalho. A genética contribui com 20%. Nós não podemos mudar nem a idade, nem a genética de ninguém, por enquanto. A genética, existe muito estudo, mas ninguém muda o código genético de ninguém. Medicação vai contribuir com 10%. E muitas vezes é aquilo que eu digo, ele vai em busca da medicação, quando na verdade ele é a cura. Terminamos o primeiro bloco e eu deixo uma pergunta para o Dr. Joseilton nos responder no início do segundo bloco. O mundo moderno é um mundo que nos induz, pela automatização da vida cotidiana, ao sedentarismo. Nos induz pela industrialização dos hábitos alimentares, a ingestão de hidratos de carbono em excesso, de gorduras saturadas e a crise socioeconômica que aflige hoje não só o Brasil, mas praticamente todos os países do mundo, nos induz ao estresse. Como então medir a importância deste mundo moderno nas doenças cardiovasculares, particularmente na hipertensão? Dr. Joseilton de Souza nos vai responder no segundo bloco. Não saia daí, fique conosco.